A gente vai ver, na verdade, nós temos que pedir desculpa para vocês, porque a primeira aula nossa é a que eu vou dar agora, tá? Era para ter sido dado logo no início, mas como nós estávamos com duas escolas, a gente está com duas escolas funcionando ao mesmo tempo, e aí eu tive que dar aula lá nos fundos de mapeamento, então a gente achou por bem deixar para ser a última. Então nós vamos ver medidas de iniquidade e de arrependimento, bem? Vocês podem ver aí que era a primeira. Para que a gente entenda quais são as medidas de iniquidade e de arrependimento, é preciso que a gente, primeiro, conceitue o que é iniquidade, conceitue o que é medida, né? Então, vocês já aprenderam o que é pecado, transgressão e iniquidade? Na primeira aula, quantos lembram do que é pecado, transgressão e iniquidade? Muito bem, então vamos só relembrar, tá? Eu gosto sempre de fazer uma analogia. Nós temos aqui, bem de frente da igreja, uma placa de pare, tá? O que é? Nós sabemos que o mundo físico, ele funciona como no mundo espiritual. Então, tudo que acontece aqui no mundo físico está acontecendo no mundo espiritual. Nós temos uma lei de Deus, uma lei espiritual, e nós temos uma lei do homem. O que é pecado, então? Quando que eu sei que é pecado, quando que eu sei que é transgressão e quando que eu sei que é iniquidade? O pecado, basicamente, é você errar o alvo. A gente aprende no encontro com Deus que nós não somos pecadores lutando para ser santos, né? Quantos já foram para o encontro com Deus? Mas a gente aprende que nós somos santos lutando contra o pecado. E lá a gente vê também que o pecado ele deve ser um tropeço, ele deve ser uma coisa que não é porque eu quis, mas aconteceu, é uma coisa que acontece. Então vamos lá, eu tenho uma placa aqui de pare, e eu estou vindo com o meu carro, e eu não sei que ali tem uma placa de pare e que a Melvin Jones é preferencial. E eu estou vindo lá um dia, e eu passo. Quando eu percebo, eu falo, meu Deus, eu passei na preferencial, eu podia ter sofrido um acidente. A mesma coisa com Deus. Às vezes eu não sei o que é. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Lembram disso? Então, muitas vezes eu passo numa preferencial sem saber que ali é uma preferencial. Mas, agora eu já sei que é. Ok? Agora eu já sei que é uma preferencial. Quando eu aceito Jesus, eu já sei o que é um pecado. Eu já tenho, né? Uma lista. Deus já deixou estipulado o que é pecado e o que não é pecado. Eu já sei que é. Eu já sei que aqui em frente tem uma placa de pare, dê a preferência. Mas, eu estou vindo um dia, estou com um pouquinho de pressa. E o que eu faço? Você já deu aquela freadinha? Dou uma freadinha, olho e eu não paro. Eu simplesmente dou uma freadinha e passo. Vou-me embora. Aconteceu alguma coisa? Quando eu passei na ignorância, podia ter acontecido alguma coisa, mas não aconteceu. Eu vi que não aconteceu. Na segunda vez, eu sei que existe uma lei e eu transgrido essa lei. Uma vez só. Uma vez só não vai dar nada. E eu vou me acostumando. Nunca acontece nada. Chega um dia que eu estou endemoniado. Eu estou vindo. Eu sei que não pode passar, mas eu resolvo fazer uma roleta russa. Eu não vou nem olhar, eu passo a primeira. Eu não quero nem saber o outro que freio. Aí eu passo 1, 2, 10, 15 vezes. Não acontece nada. Eu começo a ganhar o quê? Confiança. Tá tudo bem. Isso se chama iniquidade. Deus tem medidas, queridos. Deus tem medidas. Você sabe o que é dosar uma pena no mundo jurídico? Menos você. Você não pode.
O que é dosar uma pena? O que é a dosimetria de uma pena? Eu tenho aqui, vem cá, Guilherme, vamos usar você aqui, meu filho. O Guilherme é um mão leve. Ele é um mão leve. Ele não assalta não, tá, gente? Ele começa fazendo um furto nas casas. Ele viu que não deu nada. Ele parte para o assalto. Ele parte para o assalto. Né? Ele parte para o assalto. Na terceira vez, ele vai assaltar e ele está com uma arma na mão. E o assaltado reage. E ele mata. Então, ele tem furto, ele tem assalto e ele tem um assalto que é o latrocínio, que é o assalto seguido de morte. Certo? Quando ele estiver em frente ao juiz, o juiz não vai fazer assim, olha, eu sentencio o Guilherme Stahl pelos seus crimes, 10 anos. Não. Ele fala assim, eu sentencio o Guilherme Stahl pelo crime de furto, 2 anos e 3 meses. Pelo crime de assalto, vamos supor, 5 anos. Sentencio Guilherme Stahl pelo crime de latrocínio, assalto seguido de morte, há 30 anos. Você percebe que não é a mesma pena? Não é a mesma pena. É o que a gente chama de dosimetria. O que acontece? No final, ele vai dizer assim, cujas penas somadas dará 30, mais 2, mais 5, 37 anos de prisão. Tá certo? Pode sentar. Então, assim, o que a gente entende? Deus, ele também é o justo juiz. Então, eu tenho que entender que para o pecado existe uma pena, para a transgressão existe outra pena, e para a iniquidade existe outra pena. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós achamos que Deus não está levando em conta aquilo que eu estou fazendo. Eu adulterei a primeira vez, Deus não fez nada, não me matou, não me expôs, eu continuo caminhando no meu pecado. Depois, só um adultériozinho já não dá mais. Eu pego e faço uma orgia. Eu vou marcar umas 5 mulheres, uns 10 homens, vamos todo mundo fazer aquela festa do Satanás. Eu começo a aumentar a iniquidade. Queridos, o pecado, ele te leva para o inferno? O pecado te leva para o inferno? Acho melhor dar uma ligadinha agora aqui, que agora esquentou. O pecado te leva para o inferno ou não? A Marcinha está pensando. O que João fala? João fala assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecar, você tem um advogado. Você tem um advogado lá no céu. Então, o que você faz? Quando você peca, imediatamente você se... Agora, é o arrependimento genuíno. Não é remorso. Puxa vida, eu não podia ter feito aquilo, né? Mas eu fiz, né? Fazer o quê? Não, é o remorso, é o arrependimento, é aquele que dói. É aquele que a gente sente vergonha na presença de Deus. Vocês já tiveram vergonha na presença de Deus? De algo que vocês fizeram? A gente sente, gente, quando há um arrependimento genuíno, a gente sente vergonha diante de Deus. E é disso que nós estamos falando. Então, o que mata? O que acaba com a sua vida? O poder da iniquidade, ele pode extirpar toda uma geração. Porque são tijolinhos em cima de tijolinhos. Paulo fala que nós devemos quebrar, né? Arrancar as fortalezas da alma. Ou seja,
aquilo que eu fui construindo, irmãos, sabe? Com tijolo, com argamassa, com cola, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Isso pode extirpar toda a sua geração. Isso é iniquidade. Olha só, pecado é a desobediência, tá bom? Eu estou indo aqui, mas do nada eu tenho um apagão e eu vou para cá. Eu erro o alvo. Transgressão é transgredir uma lei estabelecida já. Eu sei que existe, eu sei que está escrito e eu vou lá e transgrido. Mas a iniquidade é o cometimento de tudo do mesmo pecado. Vai crescendo, a iniquidade vai crescendo, vai tomando conta. Até que chega uma hora que Deus se cansa. Você acha que Deus se cansa? A minha filha diz que nós damos muita humanidade para Deus, né? No sentido assim, a gente acha que Deus é homem. E aí Deus se cansa, Deus se ira, né? E ela fala assim, mãe, Deus não se cansa, Deus não se ira. Isso é uma maneira que os escritores acharam da gente entender, porque Deus não é homem, ele não tem humanidade. Mas amém, não é disso que nós estamos falando. Então, se existe um grau de iniquidade, existe uma medida de iniquidade? No sentido assim, chegou aqui, não dá mais. Aqui, Deus é um Deus de misericórdia, né? Porque qual é o problema, irmã? O problema é assim, Deus é Deus de misericórdia e Ele vai me perdoar todo o tempo. Todo o tempo. E eu vou continuar errando. Mas não, Deus, Ele tem uma medida, sim. Ele tem uma medida. Chega uma hora que Ele fala, acabou, né? Acabou. A partir de agora, a conversa é outra. Amém? Vamos lá. Iniquidade é o conhecimento corrompido, é a mente cauterizada. Eu sei que é errado, mas eu faço. Desculpa, gente, eu não costumo dar aula acompanhando a apostila, então não adianta ficar. Perdão, eu não costumo dar aula acompanhando a apostila. Mas, se vocês quiserem, a gente acompanha. Vamos lá? Então, o que acontece? Então, deixa eu retomar aqui o raciocínio agora, que agora eu perdi. Tá. O que acontecia com o povo de Deus? Exatamente isso. Deus reiteradamente, né? Você vai pegar desde o Gênesis, você vai passar pelos livros de Juízes, Crônicas, você vai passar pelos livros de 1º e 2 Samuel, pelos profetas, e todo tempo Deus está falando, o meu povo peca, o meu povo adultera, o meu povo erra, né? O meu povo me trai nos outeiros, o meu povo me trai nos templos, o meu povo me trai nos rios, eles constroem postes de vidro, todo tempo Deus está falando. Mas o povo era o quê? Obstinado de coração. E então o que acontecia? Ao grau de iniquidade ia aumentando. Até que vai chegar uma hora que o cálice da ira de Deus vai se encher. Certo? O que é uma medida? O que é uma medida? Eu posso dizer que esse copo aqui é uma medida? É uma medida de 200 ml. Eu posso dizer que aquela jarra de água é uma medida. Posso dizer ou não posso? Então vamos lá. O metron, que é medida, é um instrumento para medir. Vamos abrir Zacarias 5, 6 e 11. Tá? Enquanto vocês acham Zacarias 5, de 6 a 11, eu quero falar uma coisa para vocês a respeito de iniquidade.
Bom, estou tomando cafezinho. Obrigada. Capítulo 5, de 6 a 11. Tá, vamos lá. A palavra iniquidade, olha como ela é feia. Em hebraico, a palavra iniquidade é tzedek, T-Z-E-D-E-K, tzedek. Significa sem justiça, tá? A palavra iniquidade é tzedek, que significa sem justiça. E ela não se encontra na Bíblia, ok? Ela não se encontra na Bíblia. A palavra que os tradutores usaram para iniquidade no hebraico é metizorá, que vem da raiz tizará. E essa significa, olha só a palavra que os escritores usaram para definir iniquidade na Bíblia. Lepra. A iniquidade é lepra, definindo uma situação de deterioração espiritual. É um nível máximo, gente, de deterioração. Vocês sabem que o leproso ele não ficava junto da Assembleia dos Santos, né? Eles eram postos para fora. Também significa curvatura, algo curvo, ou então torto, dentro de uma pessoa. Isso nós estamos falando da palavra iniquidade. Ela significa uma coisa torta, deformada. Isso é o que a iniquidade faz conosco. É como se nós tivéssemos uma lepra. É muito sério. É muito sério, porque o nosso Deus é um Deus santo. É um Deus separado, né? Então ele não se mistura com isso. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías 59, se eu não estou enganada, eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, os meus ouvidos não estão fechados para que eu não possa ouvir. Mas, escute, ele não fala, os seus pecados fazem separação entre vocês e eu. Ele diz assim, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e eu. Ele está dizendo a lepra que está em você, a sujeira que está em você, a imundície que está em você faz separação. Isso quer dizer, queridos, que eu às vezes peco e corro para o Senhor, Ele não vira a cara para mim. Mas quando eu parto para uma questão de iniquidade, aí a coisa fica feia. Aí a coisa fica feia. Quem pode ler para nós Zacarias 5, versículo 6 em diante? Isso. Pronto, só isso. O que é isto? E ele responde, é uma cesta. E ele representa todos os pecados desse país. Ele está usando uma medida. Lógico que a cesta do Senhor ela é enorme, né? Ela é enorme. Mas Deus estava mostrando de uma forma que nós pudéssemos entender que Ele possui uma medida, sim, tá? Ele possui uma medida. E nós temos que entender que se nós ultrapassarmos essa medida, nós estamos no salvo. Vamos ler uma passagem que está lá no livro de Gênesis. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passagens que falam sobre iniquidade, tá? Então,
Eu não vou ficar lendo com vocês todas as passagens, porque vocês têm para ler em casa depois. Tá? Vocês querem embasamento bíblico para o que está sendo estudado. Então, vocês podem dar uma olhadinha depois. Tá? Eu quero adiantar para a gente falar de outras coisas. Então, vamos ler no livro de Gênesis 15. Livro de Gênesis 15. Quem tiver com mais fácil, passa para mim, porque meu celular está ali sendo usado. 15. Ok, vamos lá. 15. Vamos ler vamos ler do 1 em diante. Vamos ler tudo. Fazer uma leitura bem pausada. Porque eu gosto muito dessa passagem. Que a palavra do Senhor, ela nos diz, em Êxodo 15, que Deus, ele visita a iniquidade do seu povo até a 4ª geração. Tá? Ele visita a iniquidade. Quando ele fala ele visita, não é que ele visita, mas os demônios visitam por causa da legalidade. Então, olha só essa história aqui, de um povo chamado Povo Amorreu. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou-o fora e disse: Olha agora para o céu e conta as estrelas, se as puder contar. E disse-lhe: Assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte dele em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: Saibas, de certo, que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. 400 anos, se eu não me engano, são 4 gerações. Estou errada? 400 anos são 4 gerações. E o Senhor diz que visita a iniquidade dos filhos dos pais até 4 gerações. Tá? Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Por quê, queridos? Porque para Abraão herdar toda aquela terra que era prometida a ele, era necessário que a terra tivesse limpa. E Deus é um Deus de justiça. Se ele disse que ele visita até a 4ª geração, então ele não vai matar antes da 4ª geração. Vocês concordam comigo? Se ele está dizendo que não vai fazer, ele não vai fazer. Mas existia aquele povo, e aquele povo era terrível aos olhos do Senhor.
Os amorreus, eles são da descendência de Canaã, tá? Ou seja, havia, na verdade, os amorreus, eles faziam parte de uma grande confraria de Canaã. Os heteus, os jebuseus, os heveus, os amorreus, os amonitas, os moabitas. Mas você não vai ver Deus extirpando toda uma nação. Deus extirpando todo um povo. Porém, os amorreus, ao final de 400 anos, eles foram extirpados. Eles foram absorvidos pelas outras civilizações. O pecado dos amorreus era tão tenebroso, que eles faziam os sacrifícios a Moloque, certo? Que era o sacrifício a Moloque. Moloque era uma estátua, cujo ventre era aberto, a cabeça era de touro, e lá dentro eram jogadas as crianças vivas. Tanto é que Deus proíbe terminantemente Israel de passar seus filhos pelo fogo, porque era um costume deles. Junto com esse sacrifício de crianças, havia os sacrifícios sexuais. Porque todo ritual pagão, todo ritual demoníaco, ele inclui os rituais sexuais. Todos. Se você pegar um livro de satanistas, como eu vou citar ele, não é o melhor a ser citado, mas eu vou citar. O Daniel Mastral, a doutora Rebecca Brown falava sobre isso. Todos os sacrifícios, todos os rituais satânicos, eles incluíam rituais sexuais. Por quê? Porque Satanás, ele quer depravar tudo o que é de Deus. Ele quer imundiçar, né? Ele quer coisar, né? Quer negociar tudo que é de Deus. É porque, é assim, no mundo espiritual, quanto mais puro, melhor. Então, é criança, é virgem, entendeu? Quanto mais puro, quanto maior o grau de pureza de um sacrifício, melhor para eles, tá? Então, assim, isso já tinha chegado ao nariz do Senhor, né? Se é que eu posso dizer assim, já tinha chegado à narina do Senhor. E isso veio trazendo uma cólera, uma ira santa tão grande, com relação a esse povo, morreu. E aí o que acontece? Além disso, Abraão uma vez ele quer passar pela terra dos amorreus e eles não deixam. E eles saem em guerra. Se juntam em 5 reis e vão guerrear contra o povo de Abraão. Ou seja, eles eram topetudo, né? Eles eram topetudo, os infelizes. Então, no capítulo 10 de Josué, numa batalha épica, Josué, ele vence. Ele vence esse povo, e esse povo, então, ele é extirpado. Ele é absorvido pelas demais civilizações. Ou seja, não tiveram mais descendência sobre a terra. Tá? Então, assim, é para a gente ver a questão da medida da iniquidade de Deus. Porque o nosso grande problema, queridos, é achar que Deus não vai fazer nada. Quantos de nós já ouvimos, porque Deus é amor, né? Deus é amor, Deus não vai fazer nada. Não, Deus não vai fazer isso, porque Deus é amor. Não tem nada a ver, porque Deus é amor. Não, eu pequei aqui, mas eu peço perdão, me arrependo, tenho um remorso. E Deus é amor. Amém? Perguntas? Aqui no Oséias 10:10, diz assim: castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando eu os punir por causa de sua dupla transgressão. Dupla, ou seja, 2 vezes a mesma transgressão. Veja que ele não usa iniquidade. Deixa eu ver uma outra passagem. Se confessarmos os
nossos pecados, 1 João 1,9. Ele é fiel, olha só, e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Em algumas traduções diz injustiça. Vocês veem que Deus ele separa claramente. Pecado é uma coisa, transgressão é outra, iniquidade é outra. Então, queridos, são as iniquidades que vão levantar os altares geracionais. Não é o seu pecadozinho foi ruim. Não é o seu pecado cometido sem você querer, num acidente de percurso pelo qual você já pediu perdão. Não é esse que vai criar um altar geracional de iniquidade na sua família, mas é a iniquidade. É a iniquidade. Então vamos citar isso de forma bem didática. Bem de novo aqui. Vai lá. O Gui, vamos supor que aqui está a geração do Gui, e ele começa a fazer um pecadinho. Me ajuda aí, filho, um pecadinho. Não, é pecadinho demais. Não, xingar os outros não. Vamos supor que você um barzinho, ouvir uma música, uma boa. Não, vamos usar uma outra coisa. Murmurar? Pode ser. Vamos usar você é rebelde em casa, tá bom? Você é rebelde à sua família. Tá bom? Só de você ser rebelde à sua família, você já carrega um pecado. Que é o pecado qual? De não honrar pai e mãe. Aí você já levanta um altar. Aí você pega e sai do seio da sua família. E aí você começa a se relacionar com uma menina que não seja uma menina adequada. Aí você já começa a colocar um outro peso sobre você. Não vai ficar bom. Eu preciso usar um outro exemplo. Não, mas vamos lá. Eu quero que vocês entendam assim. Um abismo vai chamando outro abismo. O nosso problema é que a gente acha que uma vez que eu peque, uma vezinha só, não vai dar nada. Já sei. Irmã, obrigada. Olha só. Um exemplo claro. Não me responda, tá bom? Não me responda. Eu vou perguntar, mas vocês não me respondam. Quantas de nós, antes de ter a primeira relação sexual, eram meninas tranquilas, né? O corpo clamava, pode sentar, filho. Mas a gente era tranquila. E daí, um belo dia, resolve. E parece que o inferno se abriu na sua vida. Quem tem essa impressão? Não responde. Não precisa responder. Vou falar uma coisa para vocês. A primeira relação sexual, ela já é um pacto, né? É um pacto de sangue. A primeira relação sexual é um pacto de sangue. A partir daí, esse foi o primeiro abismo. A partir daí, o que acontece? Se a menina não é de Deus, porque se ela é de Deus, ela ainda pode se arrepender, ela pode buscar em Deus. Mas se ela não é, ela vai partir para coisas piores. Então, ela vai partir para mais parceiros, ela vai partir para sexo diferente, ela vai partir para sexo grupal, aí ela vai começar a sair todo dia, aí o inferno vai se instalar dentro dela. Por quê? Porque os demônios vieram sobre ela. Certo? A perda da virgindade abre a pessoa para demônios. Ela abre. Então, assim, começa a se instalar o quê? Começa a se instalar um abismo, chama outro abismo. Daí eu me apaixono, daí eu posso começar a fazer um inferno na vida do cara, daí eu posso acabar com o casamento do cara, ou então eu posso começar a fazer, igual eu já vi muita mulher fazendo, trabalho para segurar o cara, né? Indo para motel, levar a galinha morta, tomando banho de sangue da galinha dentro do quarto de motel. Isso aqui em Vilhena, tá? Aqui em Vilhena, tá, gente? Então, assim, vocês percebem que uma coisa vai levando a pessoa para um abismo cada vez maior?
cada vez maior. Chega um momento em que a pessoa começa a recorrer a tudo. Aí o inferno começa a se instalar, os demônios começam a vir para cima dela. Aí ela começa o quê? A entrar na escuridão cada vez mais. Dali a pouco ela está num centro espírita, dali a pouco ela está buscando um benzimento para tirar aquela loucura, está tomando banho de ervas. Eu sei porque quando eu entrei num nível de depressão profunda, que eu achava que eu estava envolta em fumaça, tudo que diziam para mim que era para fazer, para sair daquilo ali, eu fazia. Eu fazia. Então, assim, eu vim de uma igreja católica, mas eu não era católica convicta não, tá, gente? Nunca fui. Eu nunca fui. Mesmo diante da ignorância, eu não via sentido em ficar se ajoelhando numa estátua, assim. Eu não via sentido naquilo. Nunca fui. Mas eu me abri para o esoterismo. Mas eu me abri para o misticismo. O meu primeiro contato com o misticismo foi um livro chamado Yoga para Nervosos. Por quê? Eu sou uma pessoa que tem um temperamento um tanto quanto delicado. Né? Eu tenho um temperamento um tanto quanto complicado. Vocês viram que a Ana falou aqui que as pessoas chamam ela de grossa? Então, e na minha família, ninguém sabia lidar com isso. Então, eu era criança problemática. Ninguém entendia por que eu me mandava, por que eu era rebelde, por que eu saía, por que eu batia o pé, por que eu fazia só o que eu queria. Aí todo mundo achava que era rebeldia. Não era, é porque eu era colérica. Eu era igual a Melicinha. Né? Colérica. Quando eu fiz 14 anos, eu vi numa livraria um livro chamado Yoga para Nervosos. E eu comprei. Queridos, ali eu não fiz meditação, eu não fiz nada, eu só fiz as posturas para acalmar, porque eu queria ser diferente. Ali eu me abri para o esoterismo. E daí foi um buraco atrás do outro, porque depois dali eu parti para a meditação. Daí eu já comecei a ler livros sobre paranormalidade. Aí eu já comecei a ver OVNIs, né? Já estava. Quando eu fui, não cheguei a ver não, sabe, irmã? Mas quando eu fui para Porto Velho, que eu conheci meu esposo comprou uma casa para nós, e ele estava estudando em Goiás, e eu fiquei na casa com a minha filha. A casa, ela tinha muito trabalho de macumba, né? Nós fomos limpar a casa, nós tiramos um tamborzão de lixo de dentro da casa. Vela, santo, quadros, flores, fitas, bebidas, tudo quanto é coisa. Nós botamos para fora, botamos fogo, limpamos a casa, né? Lavamos a casa e eu me mudei para casa. Beleza. O que aconteceu? Eu não aguentava ficar sozinha dentro da casa. Peguei e arrumei um emprego. Eu ia com a minha filha para o emprego. Não precisava, mas eu ia para não ficar lá na casa. Ficava uma semana fora. Quando eu voltava, meu armário estava caído na cozinha. Quando eu voltava, o fogo do fogão estava aceso. Então começou a se instalar sobre mim uma opressão maligna. Eu via vultos pela casa, né? Era terrível, era terrível. E aí eu comecei o quê? Eu fui buscar ajuda. Fui buscar ajuda onde? Onde é que eu fui buscar ajuda? Vai lá que a mulher faz um banho de erva para você, você vai ficar livre disso tudo. Lá ia a pastora Rosa tomar um banho de erva. Os demônios? Os demônios, irmã. Os demônios que ficaram na casa. A energia dos demônios ficaram na casa. Por quê? Porque eu tinha legalidade, eles podiam ficar. Eu quero que vocês entendam. Eu tinha legalidade. Eles ficaram porque eu tinha legalidade. Eu estava dando mais legalidade. Tá bem? Dali. Não, vai para Seixonoye. Alguém conhece Seixonoye? Vai para Seixonoye, que lá vai eu para Seixonoye. Misericórdia. Gente, levantei altar dentro de casa. Levantei altar dentro de casa. Vocês percebem como um abismo foi
chamando outro abismo. A minha medida, eu acho que agora ficou bem claro, né? A minha medida de iniquidade, vocês viram como ela foi crescendo? Ela foi crescendo, ela foi crescendo. E ela só encerrou no dia 19 de março de 1993. Não, 20... Que dia que a Brenda nasceu, Bonfim? 23? 20. Então, no dia 19 de março de 1993, encerrou esse ciclo na minha vida, porque nesse dia eu aceitei Jesus. Nesse dia eu comecei a fazer o caminho inverso. Eu comecei a sair. Aí eu comecei a sair. Deixaram um livro na casa chamado Força para Viver. Nesse livro tinha as 4 leis espirituais. E eu li. E eu falei, cara, é algo por aqui. É algo por aqui. Mas aí, queridos, eu já bebia de perder a noção. Aí eu já fumava, inclusive grávida, 2 carteiras de cigarro por dia. E eu vivia como se numa nuvem. Numa nuvem. E era, né? Eu estava numa ambiência demoníaca. Para vocês verem o nível de iniquidade que eu já estava. Então, nessa noite, eu estava para ter minha filha, a mais nova. Eu senti dor, fui para o quarto. E eu falei com Deus, eu falei assim, olha, Deus, né? Deus, se você existe, né? Faz alguma coisa. Me ajoelhei lá, falei, olha, eu vou fazer igual está no livro. Eu abro a porta do meu coração, eu entrego agora a minha vida ao Senhor. Se o Senhor fizer alguma coisa por mim, eu vou usar saia no pé, eu vou usar cabelo na bunda. Porque eu tinha verdadeiro horror, né? A esse povo, né? Eu tinha verdadeiro horror a esse povo. Eu não queria ser crente desse jeito. E aí, então, o Senhor me recebeu. E aí, então, eu comecei o caminho inverso. Aí eu comecei a voltar, comecei a sair daí. Aí foi quando o altar da iniquidade saiu de sobre mim. A iniquidade que eu fiz, sim. Mas a iniquidade dos meus pais, não. E a iniquidade dos meus pais era feia. Família de italiano com português. Escravocratas. Pedófilo. Meu avô era pedófilo. Entende? A minha mãe foi pro centro de macumba, a minha mãe fez cabeça. Então, tudo isso veio para cima de mim. Percebe por que eu me enveredei para o esoterismo, para o misticismo? Já havia uma porteira aberta, não era uma janelinha. Meu avô era pedófilo. Tá? Enfim, queridos. Nossa Deus, até me perdi agora. Então, até me perdi. Depois. Pois é para vocês verem que a medida de iniquidade na minha família ela era muito alta, né? Ela era muito alta. A minha avó, ela foi pegando laço, ela foi, a minha bisa, né? A minha bisavó foi pegando laço, veio para o Brasil, e daí a minha avó foi dada em casamento, e enfim, gente, assim, meu Deus, é aquela coisa do Satanás mesmo, entendeu? É aquela coisa bem difícil mesmo. Então, assim, a única coisa que poderia quebrar isso aí era um relacionamento íntimo com Deus. Não tinha. Vamos lá para a página 1.4. 14. O que é medida? No grego, metron, instrumento para medir, vasilha para receber determinada quantidade, vara ou bastão de medida, mas o que serve para nós aqui é regra ou norma para julgamento. Ok? Extensão determinada no limite. No hebraico, medida, medir, ser medido, estatura ou tamanho, porção de medida, extensão.
As nossas iniquidades contaminam a terra mesmo, tá? Bem como a nossa genética, resultando em torções, deformações que contaminam o nosso ser, gerando consequências mortais. O que acontece? O nível de iniquidade, ele vai distorcer o nosso DNA. E o nosso DNA, ele era perfeito, mas com a iniquidade, ele vai sendo distorcido, tá? Então, a gente começa... Ai, gente, misericórdia. Eu queria que o pessoal aí de trás entrasse em oração. Os varões aí, vão rugindo aí, por favor. Vão rugindo aí, vão. No livro de Romanos, fala que a natureza, né, ela geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque a iniquidade, ela contamina tudo, inclusive a terra. Por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de Adão, a terra também foi amaldiçoada. Entende? Então hoje a terra está contaminada. E nós precisamos o quê? Nós precisamos começar a limpar. A gente não vai dar conta, né? Acho que só quando Jesus voltar mesmo. Mas a gente tem que fazer o nosso melhor, certo? Agora, qual é a notícia boa? A notícia boa é que assim como existe uma medida de iniquidade, existe uma medida de arrependimento. Então, se no pecado eu passo de um abismo para outro abismo, eu vou me afundando, na medida de arrependimento, eu vou fazendo o contrário, eu vou subindo de glória em glória. Amém? Então, no pecado da iniquidade, eu vou descendo de abismo em abismo, e na medida de arrependimento, eu vou subindo de glória em glória, até chegar à estatura do varão perfeito. Amém? Até aí? Obrigada, amor. Obrigada. Passou já. Vamos lá para 16. Medidas de oração e arrependimento. Além de medidas de iniquidade, as Escrituras citam medidas positivas para a vida do cristão. Vejamos alguns exemplos. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Então, se a gente tem a taça da ira do Senhor que ainda não se encheu, nós também vamos ter a taça com o incenso, que são as orações dos santos, são as nossas orações. São essas medidas de arrependimento, queridos, que vão fazer com que a nossa geração seja limpa. Eu falo assim, hoje, a minha meta é deixar um legado geracional para os meus filhos de pureza, de santidade, tá? Eu não tenho outro propósito na minha vida. O meu propósito hoje é que os meus filhos sejam limpos
Os meus netos sejam mais limpos ainda. Os meus bisnetos sejam mais limpos ainda. Esse é o meu objetivo. Então, para que servem as pautas de arrependimento? Servem para que seja nomeado todos os meus pecados e eu comece a renunciar um por um. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Queridos, não adianta chegarmos diante de Deus. Senhor, perdoa meus pecados hoje se eu pequei. Se eu pequei, o Senhor perdoa meus pecados? Não. Não é assim. Senhor, perdoa, porque eu falei um baita de um palavrão. E isso é comum, né? Para mim, eu falo, às vezes eu estou no trânsito e sai um animal. O trânsito é meu tratamento. O trânsito é meu tratamento. Eu já falei para o Senhor que eu vou vender o carro e vou andar a pé. É o espinho na carne. O trânsito é a prova. Gente, o trânsito para mim é a prova. É a prova. Eu já falei para Deus, Senhor, eu vou andar a pé. Vou vender o carro e vou andar a pé. Daí ele disse assim, aí o cara vai querer te atropelar, você vai xingar ele do mesmo jeito. Então você tem que ser tratada. Né? Você tem que ser tratada. Então, assim, queridos, a gente não pode, sabe? Eu tenho uma questão muito séria com... Vem cá, nega do meu coração. Oh, meu Deus do céu. Eu peco contra a nega, né? Gente, nega, todo mundo aqui na igreja é nega, tá? É todo mundo, inclusive aquela galeguinha. Essa aqui é a mais neguinha que nós temos. Olha o cabelinho, que lindo. Então, assim, eu peco contra a Sol, né? E aí, todo mundo começa a me dar toque, né? Nossa, você pecou, né? Nossa, você pecou contra a Sol. Não vai fazer nada, você pecou contra a Sol. Aí eu chego na Sol, então, Sol, assim, se eu te fiz alguma coisa, você me perdoa. Gente, não consigo, eu não dou conta. Eu não dou conta. Porque pecado a gente faz assim. Pequei contra você. Sol. Lembra aquele dia? Eu falei isso. Me perdoe, mas porque eu não queria te magoar, eu não queria te ferir. Saiu, eu não vigiei. Papai, mas eu continuo te amando. Você me perdoa. Isso é pedido de perdão. Isso é pedido de perdão. Eu falo isso porque eu já passei muito por isso, irmãos. Muito, muito, muito. Porque a igreja ensina uma coisa. Tudo você tem que ir lá pedir perdão pro seu irmão. O filho de uma égua, ele peca contra você e a igreja fica assim. Vai lá pedir perdão. Vai lá pedir perdão. Cara, mas eu não fiz. Mas vai lá pedir perdão assim mesmo. Eu não vou não. Eu não vou não. Eu não vou, irmãos. Sabe por quê? Eu não vou não. O problema é dele. Se eu pecar contra o Guilherme, eu vou chegar no Guilherme e vou dizer, meu filho, vem cá. Eu quero pedir perdão, porque eu pequei contra você. Agora eu chego no irmão, irmão, perdoa aí se eu pequei contra você, você me perdoa. Pega esse perdão e enfia no nariz. Né? Gente, que absurdo. Né? Senhor, perdoa os meus pecados hoje, tá? Tá, filho. Aí Deus fica lá, tá. Quais? Porque Deus está esperando e Satanás também. Porque quando que se dá a libertação? É quando eu nomeio. É quando eu nomeio, Satanás ouve. Eu nomeio o pecado. Senhor, me perdoa porque eu pequei contra ti aqui, ó. Os meus olhos olharam lá, o meninão lá, e eu olhei. Entende? Esse pai, perdoa isso, se for pecado. Gente, não existe. E Satanás, ele precisa ouvir, queridos. Não se engane. Não, eu já pedi perdão aqui. Não, já falei com Deus já. E isso é muito comum, tá? Vocês vão pegar isso muito. Vocês vão pegar muito isso. Ô, irmão, você não quer fazer uma pauta? Não. Eu já pedi perdão a Deus. É entre eu e Deus. Eu já pedi perdão. Mas não é isso que Tiago fala. Tiago fala, confessar as nossas culpas uns aos outros para ser curado. Então não é só chegar e falar assim, eu me perdoa. Não. Você tem que chegar e dizer, Pai, me perdoa por isso, isso, isso. Eu renuncio à pedofilia, eu renuncio à bestialidade, eu renuncio ao sexo oral, eu renuncio ao tráfico, eu renuncio às drogas, eu renuncio aos pensamentos impuros, eu renuncio à lachonrara, eu renuncio à prostituição, eu renuncio ao adultério, eu renuncio, eu não quero mais isso na minha vida. Isso é falta de libertação. E queridos, não precisa de oração
feita escrita não, tá? Não precisa. A gente faz, porque a gente é um canal de Deus para ajudar você, que às vezes você não lembra de alguma coisa e a gente tem escrito. Mas isso, qualquer cristão de boa índole, ele pode entrar no quarto dele e dizer assim, pai, eu sou uma bosta, eu errei, eu peço perdão por isso, isso e isso. Amém? Gente, vamos ficar em pé.